Muito bem, fala galera, sejam todos bem-vindos. Vou começar aqui mais um vídeo para vocês no canal da Eleva Money. Meu nome é Luiz Fernando, você já deve ter acompanhado, se esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui. O nosso canal traz assuntos de planejamento financeiro, investimentos e bolsa de valores. E ações é um dos assuntos que eu tenho mais carinho e eu foco a maior parte da atenção e acho que é o que o pessoal mais tem dúvidas aí no geral, tá? Estamos aqui começando mais um vídeo e hoje o vídeo é muito legal que eu vou falar para vocês sobre o prazo operacional de position. É um prazo um pouco desdenhado aí pelo mercado, não vejo tantas pessoas falarem ou terem operações nesse prazo e a gente vai tentar entender o porquê também isso acontece. Para quem já opera ou viu alguém operar ou acompanha lá no Instagram os meus posts, sabe o quão esse prazo pode ser rentável e pode mudar o patrimônio de uma pessoa aí no longo prazo. Tá legal? Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos onde eu estou tirando as dúvidas, né, principais que as pessoas têm ao começar a investir. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, vale a pena o convite. Dê uma olhada lá nos outros playlists, porque lá eu já tratei aqui sobre planejamento e risco financeiro, e que são dois pilares fundamentais para quem está desejando aí começar a investir em ações, ter uma carteira de curto ou longo prazo. Esses dois assuntos são fundamentais, galera. Então, agora, para não enrolar muito, vamos lá, vamos falar então do prazo operacional de position. E para quem não sabe, o que vem a ser esse raio de position? Position nada mais é do que operações utilizando como base o gráfico semanal. Aí você pergunta, pô, Fernando, legal, mas o que é o gráfico semanal? E eu vou abrir aqui para vocês e mostrar a minha plataforma, onde a gente vai poder acompanhar aí algumas ações. Deixa eu só colocar na outra tela, porque aqui tem essas bandas de Bollinger que acabam atrapalhando um pouquinho a visualização de vocês. Vou apagar aqui, vou colocar só essa tela, legal, aí, show de bola. Então, galera, nada mais significa do que o prazo operacional de position, a gente olhar e analisar o gráfico dentro do período semanal. E o que significa isso? Significa que dentro de cada barrinha, que essa que vocês estão vendo aqui, são chamadas de candle, significa que aqui tem o comportamento do mercado dentro de uma semana inteira. Então, vou dar um zoom aqui. Dê uma olhada aqui nessa barra de queda de Itaú, o que saiu lá de 33,29 no começo da semana, chegando a 31,97 e fechando a semana aí em 32,95. Ou seja, essa semana compreende aí o prazo desde o dia 6 de maio até o dia 10 de maio. E para quem não sabe, para quem não conhece, os gráficos têm configurações diferentes. Você pode, através aqui desse ponto, você configurar tanto o prazo semanal, o prazo diário. Então notem aqui que eu coloquei no prazo diário e cada candle desse, cada barrinha dessa que vocês estão vendo, representam as negociações que ocorreram durante o dia. Então aqui, selecionei essa data aqui, foram todas as negociações do dia 10 de maio. Se a gente muda aqui e coloca lá no prazo de 1 hora, significa que aqui a gente vai estar tendo noção, vendo o prazo operacional a cada 1 hora. Legal? Então, voltando aqui para o nosso mapa mental. Então, basicamente é isso. O position e o trader que vai operar esse prazo vai acompanhar o fechamento da semana. Ou seja, ele não precisa olhar o gráfico durante a segunda, quarta, quinta e sexta. Por quê? Porque esse gráfico ainda vai estar em construção. As decisões dele vão ser tomadas através do fechamento dessa semana. Então, o trader vai ter que ter ter um tempo disponível para olhar esses gráficos durante o final de semana e programar as operações dele para a próxima semana. Legal? Então, falando um pouquinho do position, a gente abre aqui o que é. E nada mais é do que o que eu acabei de falar para vocês. Tá? São operações de compra ou venda. Tá? Então, para quem também não conhece, sim, é possível vender no mercado. Então, quando você vê aí no Infomoney, quando você vê no Jornal da Globo, que a bolsa caiu 3, 4% na semana, isso não necessariamente é ruim, tá?
Você pode estar posicionado na venda e ganhar dinheiro na queda. Sim, isso é possível. Que acontece com base nos sinais gráficos semanais. Então, a gente vai analisar o gráfico durante o fechamento da semana e, através de uma série de estratégias já montadas lá no nosso plano de trader, tomar o risco determinado sinal. Basicamente isso. E aqui vale a pena colocar também, não tanto no QE, mas no PROS, eu vou falar já um pouquinho para vocês. Galera, por que, que o prazo de position, por que, que o prazo dos gráficos semanais é tão bacana e eu vejo com tanto carinho? Porque aqui, galera, primeiro, os sinais são confiáveis. Lembra que eu acabei de falar para vocês que o candle semanal ele demonstra para a gente a interação de uma semana inteira. Ou seja, ali tá todos os players que entraram comprando, vendendo, pessoas físicas, jurídicas, fundos, enfim, todo mundo que interagiu com o mercado durante a semana inteira vai estar expresso aqui dentro desses candles. Deixa eu mudar de novo aqui para o gráfico semanal. Então, é muito mais confiável tal sinal quando a gente considera o gráfico semanal do que o gráfico diário, do que o gráfico de 60. Outra coisa que é fantástico para quem deseja aprender um pouquinho mais sobre esse prazo, aqui mora a verdadeira liberdade, ou seja, hoje muito se fala sobre o investir, ter uma carteira de ações, ter uma renda passiva, ter liberdade, mas quando você vai ver muita gente que prega isso, está lá com o computador aberto, fazendo day trade, olhando o mercado o dia inteiro. E onde está a liberdade dessa pessoa? E onde está a liberdade dessa pessoa? Sendo que o ideal é que você, já que a gente entende que hoje o ativo mais importante que a gente tem é tempo, e não dinheiro, quanto menos a gente gastar de tempo interagindo com o mercado, se estressando na frente do computador, mais tempo vai sobrar para a gente fazer mil e uma outras coisas que a gente pode fazer na nossa vida, tá? E agora chega de filosofar, né? E vamos falar um pouco aqui sobre como utilizar. Então, basicamente, galera, para você ser um position trade, qual vai ser sua atitude através lá aí no mercado? Você vai precisar de uma plataforma gráfica. Então, aqui eu já abri para vocês a plataforma do TradingView. É uma plataforma gratuita, ou seja, para quem está começando ou para quem não quer desprender aí 100, 200 reais numa plataforma, é essa plataforma que serve muito bem. Você vai conseguir fazer suas análises semanais, conseguir colocar os pontos de compra e venda sem maiores dificuldades, tá? E você vai configurar essa plataforma para o gráfico semanal. E aqui está um pulo do gato que eu dou para vocês, galera. Não adianta você vir aqui, você traçar sua estratégia durante o gráfico semanal, comprar, e da segunda-feira você já está abrindo o gráfico e querer olhar o que está acontecendo. A sua periodicidade e a sua análise vai ser sempre durante finais de semana. Não precisa, e até eu indico para você que não é saudável estar olhando o gráfico todo dia, porque você vai acabar se estressando, tendo ali suor, tendo felicidade ou desespero, sendo que às vezes não é necessário. Às vezes o papel vai respeitar a volatilidade dele, o que é a volatilidade? O papel vai subir, vai cair e vai ficar ali no ponto que ele abriu a semana e você vai estar tendo todo esse estresse durante toda a semana. Então, é interessante. A primeira dica que eu já dou para vocês é: vá fazer operações durante o prazo de position, não olhe o mercado durante a semana. Não venha olhar seus gráficos durante a semana. Ok? Voltando lá para o nosso mapa mental, outra coisa que eu julgo que é muito importante são os starts. Ou seja, como a gente já entra pelo pressuposto que o mercado está fechado quando a gente vai ter a nossa análise, as nossas operações vão se dar através de start de compra ou de venda. Aí você me pergunta, tá, Fernando, o que é isso? E nada mais é do que o quê? Do que o que é um start de compra. Vamos supor que aqui você considere que essa barra que o Itaú está deixando em cima da média móvel de... Essa aqui está a média de 50 ou de 20? Deixa eu só checar. Em cima da média de 50, que é uma média super utilizada aí no prazo de position. Essa barra que o Itaú deixou testando a média, se na semana que vem ele romper essa mínima aqui, você considera que é uma venda, buscando essa região aqui de suporte. Tá, então vamos arrastar para cá. Então você tem essa leitura, imagina que se Itaú perder essa mínima, ele vai buscar lá a zona dos 27. Então sim, você poderia traçar uma venda com o objetivo de gain aqui.
certo? E como você faria essa venda? Aí que está a pergunta. Basicamente, você deveria vir no seu home broker, da sua operadora, da sua, da sua corretora e vir aqui e simplesmente fazer o seguinte detalhe. Você vai colocar um start de venda aqui, no rompimento da mínima. E o que isso quer dizer? Caso, se aconteça da semana que vem, o papel abrir e vir a tocar aqui na zona dos 31,93, você vai startar uma venda. Ou seja, você não vai precisar fazer manualmente também isso. A sua corretora vai disparar essa ordem para você e você vai estar automaticamente vendido nesse papel. Legal? A mesma coisa funciona para compra. Então, na verdade, se você fala, mas eu considero isso aqui como um teste da zona de média, e se isso acontecer e o papel voltar a subir, é uma compra. Mesma coisa, você vai colocar um start de compra de Itaú acima de 33,51. Legal? Então você nota que você já resolve todos os seus problemas durante o final de semana. Tá? E aí, a gente entendeu aqui já, basicamente, o que é e como utilizar. Você pergunta, tá, Fernando, então eu já sei que eu tenho que abrir o gráfico semanal, eu já sei que eu tenho que colocar os starts de compra ou venda, arrumar meus stops, enfim, mas e aí? Como que eu faço? Quais os sinais que eu poderia estar utilizando para operar no gráfico de position? E aqui eu vou abrir para vocês algumas estratégias. Como esse vídeo aqui é um vídeo introdutório sobre position, eu quero fazer um vídeo mais aprofundado sobre cada estratégia. Eu vou colocar para vocês, de uma forma bem resumida, algumas estratégias que vocês poderiam estar utilizando no prazo de position, tá? Então vamos lá. Primeira estratégia, que é a estratégia aí que, para quem me acompanha, para quem curte lá os meus vídeos no Instagram e os stories, sabe o tanto de carinho que eu tenho por esse tipo de estratégia, que é nada mais, nada menos do que a estratégia de trade following. E o que é o trend following? É a gente buscar compra de ações que estão em uma tendência de alta. Resumindo um pouquinho aqui para vocês. Vamos lá. Então vamos lá. O que o tal do trade following fala para gente? Por que ele é tão bacana? Vamos pegar, galera, aqui o Ibovespa durante o período do começo do ano até aqui. Então esse aqui é o gráfico do Ibovespa. Deixa eu só apagar esse retângulo aqui e mostrar para vocês. O gráfico do Ibovespa ele abriu lá no final de dezembro, começo de janeiro aqui, tá? Então, daqui para cá, o Ibovespa tem um resultado aí de algo em torno de 1,44. 1,44 é o resultado do Ibovespa, que é a cesta de ações do mercado brasileiro, com mais liquidez, enfim, uma série de regras que as ações têm que ter para estar compondo o índice. O que basicamente, uma pessoa que opera seguindo tendência, ou seja, opera um modelo de trend following, ela vai buscar ações que estejam acima do Ibovespa. Ou seja, sim, o Bovespa não é uma métrica geral do mercado. Você pode ter ações subindo muito mais que o Ibovespa ou caindo muito mais que o Ibovespa. Um exemplo que eu posso dar para vocês, vamos lá aqui abrir, por exemplo, IRBR3. Notem. E vocês vão notar a diferença absurda que tem. E visualmente já a gente consegue ter essa diferença. Enquanto o Ibovespa subiu e caiu, olha essa tendência que esse papel vem cumprindo. Se a gente coloca aqui desde lá do começo do ano, vou pegar aqui, cadê você? Aqui, bom, aqui, primeiro pregão, primeira semana do ano, a gente nota que desde o começo do ano, essa ação já deu aí de retorno basicamente 23%. Então eu posso afirmar para vocês categoricamente e com certeza que sim, essa ação está mais forte que o Ibovespa. Sim, essa ação é uma ação em potencial para que a gente possa comprar. Legal? Por quê? Eu quero comprar as ações que estão em uma forte tendência. Eu quero comprar o que vem dando dinheiro. Eu não quero comprar o que vem caindo. Essa é a filosofia básica do seguidor de tendência. Dá uma olhada, agora eu vou te mostrar o exemplo contrário. Como a lógica pode se reverter contra quem opera. Vou pegar, por exemplo, aí o gráfico de Gafisa, que é uma ação que vem caindo muito, muito, muito nos últimos anos. A gente nota aqui, dá uma olhada nesse gráfico. Por exemplo, aqui desde o começo do ano. Cadê?
aqui. Ó, notem que desde lá do começo do ano, o papel simplesmente caiu 61%. 61% é a queda da Gafisa durante esse ano. Ou seja, o papel caiu muito. E esse é um papel que a gente não gostaria de estar comprado de jeito algum pela essa lógica. É um papel para ficar longe, tá? Então você nota que a gente já, por essa definição, a gente poderia estudar os gráficos durante a semana e ver quais são os papéis que estão com uma tendência maior do que o Ibovespa, ou seja, uma correlação aí negativa entre o Bovespa. Então, quando o Bovespa cai, essa ação está subindo, e quando o Bovespa está subindo, a ação vai cair. Então, o ideal seria a gente ter uma correlação neutra, ou seja, o papel não obedece o Ibovespa, ele não está atrelado ao mercado, tá? E buscando isso aqui, galera, até vou, de novo, vou entrar mais a fundo em outros vídeos sobre esse tema, mas entendendo essa lógica, vocês vão entender que estar a favor do mercado, estar a favor das empresas que estão em ascensão, vai te colocar numa situação muito favorável para buscar ganhos de 100, 200, 300, 400, 500, 1000%. Eu até posso mostrar aqui para vocês, ó, essa aqui é a carteira de ações que eu faço a divulgação com vocês. E notem aqui como a gente tem aí ações que já subiram aí mais de 100%, 100%, 103%, 51%, 79%. Esse é o retorno que eu acredito que pode mudar o capital operacional de vocês, que eu acredito que vai fazer diferença no longo prazo, tá? E a gente vem agora falar um pouquinho de rompimento. Aí você fala, tá, Fernando, legal, a estratégia de trade following, mas eu queria saber outras estratégias. Então vamos falar um pouquinho de estratégia de rompimento no gráfico semanal. Então vou abrir lá para vocês de novo o gráfico. Vamos pegar aqui o Ibovespa. Dentro do Ibovespa, nós temos aí uma clara lateralização. Então, o que seria um rompimento? O rompimento seria um candle fechado após uma região de congestão. Para quem não tem muita experiência com o mercado, vai ficar um pouco mais confuso. Mas, basicamente, galera, a gente entende que quando o mercado consolida em uma região, ou seja, você nota que os papéis param de subir e começam a fazer esse tipo de contexto, que é o que a gente chama de uma lateralização, ele não sai de uma faixa de região, fica tocando tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, a gente entende isso como uma consolidação. E um candle fechado acima dessa região a gente chama de rompimento. E esse rompimento tende a dar um movimento de impulso nos preços. Então, aqui a gente pode notar no gráfico do Ibovespa, depois desse rompimento, o Ibovespa aí subiu mais de 6%. E a gente nota que esse desenho volta a se repetir agora. Ou seja, caso o Ibovespa vier a romper para algum dos dois lados, geraria ou uma operação de compra ou uma operação de venda dentro do índice, tá? Aí, tirando as estratégias de rompimento, a gente tem o somatório da análise técnica ou da análise fundamentalista. Então, vamos supor que você seja uma pessoa que gosta de entrar lá nos balanços da empresa, estudar o case dela, entender que aquele negócio faz sentido e gosta de ter alguns índices fundamentalistas para compor sua carteira. Mas você fala assim, pô, eu sei que, dá um exemplo aqui para vocês, que Itaú é uma boa empresa e eu quero ir comprando ações dessa empresa para ter uma posição relevante no futuro, enfim. Você pode comprar todo mês, ou você pode esperar pontos onde que o papel esteja numa região de que você considera os preços muito baratos. E a análise técnica, como eu já ensinei em outro vídeo que tem aqui no canal, a análise técnica pode ajudar a gente a entender quando que um papel está sobrecomprado ou sobrevendido. Então vamos pegar aqui, deixa eu limpar esses desenhos que eu fiz para vocês. Vou pegar aqui, por exemplo, o mesmo índice Bovespa. Aí você fala, tá, eu quero fazer uma carteira dentro do índice Bovespa, onde eu compre o índice quando ele caia mais de 10% da média de 50. Então aqui a gente tem esse tracejado laranja, até mudar de cor ele, colocar aí numa cor, sei lá, pegar pegar preto. Então aqui a gente consegue visualizar melhor. Vamos supor que você tem uma estratégia que seja comprar uma empresa que você
considere boa quando ela cai mais de 10% da média de 50. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Ibovespa lá em 2018, o papel chegou a cair 10% aqui nesse ponto, e foi um ponto de compra para quem opera desse jeito. Então a pessoa poderia ter feito uma compra aqui em 70 mil pontos, hoje estaria com 96 mil. Aqui não chegou a gerar um ponto de compra, não chegou a cair tudo isso. Vamos voltar um pouquinho mais para trás e ver se a gente encontra outro ponto de compra. Ó, notem que aqui lá só foi ter outra compra em 2016, onde que o Ibovespa chegou a cair aí mais de 10%. Então o trader faria uma compra aqui, outra compra aqui, e surfaria depois toda essa perna de alta que vocês viram aqui, colocando aí na carteira mais de 60%, tá? Uma estratégia boa para se utilizar com relação a distanciamento das médias, tá? E uma coisa que eu falei para vocês lá no começo, vocês notam que quando no gráfico semanal os sinais são bem claros, então, ou seja, quando o papel passa para cima, por exemplo, uma média, a gente entende que ele vem a desempenhar uma tendência de alta, ou se quando ele está fazendo zigue-zagues descendentes, ele vai cumprir uma tendência de baixa. Não 100% das vezes, mas os sinais são muito mais claros. Notem que o Ibovespa aqui, depois que fez esse primeiro zigue-zague lá em 2016, ele engatou aí essa tendência de alta que foi perdurar aí até 2018, de lá saindo dos seus 40 mil pontos até 80 mil pontos, aí dando mais de 100% de retorno. Tá? Então é uma boa estratégia para quem pode utilizar, e o gráfico semanal é um gráfico muito mais limpo, muito mais claro para quem quer montar uma estratégia nele. E por fim, você pode também utilizar os indicadores. Vamos dar uma olhada nos indicadores. Aí você fala, tá, legal, a média poderia ser um indicador, mas vamos dar outro exemplo para vocês aqui. Vamos falar, por exemplo, das bandas de Bollinger. Para quem não conhece, é grego isso aqui, fica tranquilo, porque eu vou entrar mais a fundo nesses temas em outros vídeos, mas vamos falar um pouquinho das bandas. Então, essas linhas que vocês estão vendo aqui, em traçado azul, são chamadas bandas de Bollinger. E ela mede também é um índice que mede aí a volatilidade do papel, tá? Então, quanto mais o papel é volátil, as bandas tendem a se expandir. Quanto a região de preço dos papéis estão sendo negociadas numa faixa mais estreita, essas bandas tendem a funilar. Uma estratégia clássica aí que muitos traders utilizam é o toque na banda inferior ou superior para indicar uma compra ou venda. Então, notem aqui, por exemplo, que para quem, por exemplo, fosse fazer compras do próprio Ibovespa, geraria uma compra aqui. Vou até colocar aqui para vocês, para ficar, acho que, mais fácil de ver. Geraria uma compra aqui. Opa! Calma aí que a ferramenta às vezes bate na gente. Tá, gerei uma compra aqui. Geraria uma venda aqui que não foi bem sucedida, deu stop. Geraria uma venda aqui, que aí está lateralizada, né? Mas já gera algum ganho. Vamos ver aqui mais. Olha aqui, gerou outra venda aqui. E vamos pegar aqui, por exemplo, ó, nessa compra aqui, se o indivíduo aqui fez uma estratégia de comprar no toque e vender quando ela tocasse na outra ponta, aqui deu retorno de 20% em 4 meses. Essa venda aqui deu um retorno de 18%. Aqui teve mais um sinal que não chegou a ir para o game, mas aqui teve um sinal que foi também lá no toque superior, mais 15%. Então notem que os sinais são, de novo, que nem eu falei para vocês, muito confiáveis. Então a gente pode utilizar também essa estratégia para poder comprar ou vender através do gráfico semanal. E aí, galera, a estratégia, de novo, não tem estratégia 100% certa ou 100% errada. Você vai ter que estudar, você vai ter que entender qual estratégia faz sentido para vocês, e através de backtests, através de um entendimento dessa estratégia, você vai traçar o seu plano de trader. As pessoas, um erro que as pessoas sempre tentam cometer no mercado é ter a estratégia que vai mudar a vida dela. E, na verdade, o mercado é muito plural. Quando você vê o mercado lá sendo negociado, quando você vai vender uma ação sua, vai ter outra pessoa comprando. Ou seja, essa pessoa que está comprando de você tem uma visão totalmente diferente da sua. Enquanto você acredita que o papel talvez não vai subir mais, que você já tem um lucro bom e está vendendo,
aquela pessoa que está comprando de você acredita sim que esse papel vai subir. E talvez ela tenha algum argumento e alguma métrica para entender isso. Então, entender isso, galera, a gente já para de querer achar a fórmula mágica, ou seja, achar a estratégia infalível para operar o mercado. O mercado não existe a fórmula infalível. Existe sim a fórmula que você vai conseguir seguir ela com consistência, que tem expectativa matemática e que no longo prazo você vai conseguir ganhar dinheiro com ela. Simples assim, tá? E por fim, falar um pouco para vocês aqui dos prós, dos famosos prós. Talvez eu já falei de quase todos eles aí no vídeo, mas primeiro que eu vejo o melhor de todos é a questão da liberdade. A gente sabe que hoje a maior parte da população, aí, mais de 90% da população, tem a sua atividade durante a semana, tem o seu emprego, tem os seus estudos e tem a sua empresa para cuidar. E é muito difícil para que essa pessoa saia e abdique disso para poder operar o mercado. Então, ter uma estratégia onde que essa pessoa vai olhar o mercado poucas vezes e conseguir ganhar dinheiro através disso é o melhor dos mundos. E é aí que as operações de gráfico semanal trazem essa tal liberdade. Ou seja, o seu esforço vai ser um esforço muito pequeno para ter um possível retorno muito grande. Legal? O benefício fiscal também é um benefício aí para quem está com capital menor e não sabe. Se você operar até 20 mil reais em ações durante o mês, ou seja, se você tiver vendas de até 20 mil reais em ações, você não paga imposto de renda. Então vamos supor que você tenha comprado a empresa X aí em 10 reais e comprou 10 mil ações, 10 mil reais em ações dessa empresa, e essa empresa chegou a bater 20 reais. Então você poderia vender suas ações por 20 mil. Se você vender em 19.900, você vai estar embolsando um lucro aí de 100% e não vai estar pagando imposto de renda. Tá? Para quem não sabe, aí, imposto de renda para o mercado de ações é de 15% e no mercado de day trade é de 20%. Ou seja, um mega benefício aí que você vai estar conseguindo usufruir. Isso só é possível no prazo de position, onde você vai estar um número menores de operações comparado a quem faz operações de day trade ou swing trade. Legal? Eu já falei muitas vezes disso aqui também, a maior confiabilidade dos sinais. Por quê? Porque existe uma interação muito maior quantidade de pessoas operando, o sinal tende a ser mais confiável, o sinal semanal, do que um sinal de 30 minutos, do que um sinal de 60 minutos. Você também vai ter mais tempo para tomar decisão, ou seja, você vai poder olhar e reolhar o gráfico no final de semana várias vezes antes de tomar sua decisão de colocar a ordem de compra, coisa que para quem opera, por exemplo, day trade, a ordem é ali, é no ato, e o stop também é ali, é no ato, não dá para pensar muito. O swing trade, cara, vai ter mais um pouco de tempo, mas o maior benefício que cai é sobre o position trade, tá? E galera, esse aqui acho que é o melhor de todos, ganhos limitados. Nenhuma outra estratégia em mercado talvez tenha o potencial de gerar para vocês, que nem eu mostrei lá, ganhos de 100, 200, 1000, 2000%. E no position, se você souber conduzir suas operações quando elas forem vencedoras e ir levando elas enquanto elas estiverem sendo dando retorno para vocês, você tem a possibilidade de encontrar empresas que vão te dar esse retorno, tá? A própria, mostrei aqui para vocês, própria ação a da IRBR que eu abri aqui, ela vem dando isso já, ó, dá uma olhadinha aqui. Notem aí que desde que o papel abriu o seu IPO, ela vem numa tendência aí de alta muito forte. Se a gente pegar a alta desde o começo até aqui, a gente já tem uma alta de quase 200%, isso em menos de 2 anos, tá? Esse tipo de alta que vai mudar o seu patrimônio. Esse tipo de operação que vai diferenciar diferenciar os meninos dos homens no mercado de ações. E para falar por fim aí dos contras, não sei se eu gosto tanto desse prazo operacional, não sei se eu tenho uma afinidade tão grande com ele que de contras eu só consegui achar isso daqui, que é o pouco tempo de análise e vivência de tela. Ou seja, para quem deseja ser um trader mais efetivo, deseja se aventurar mais para frente no mercado de day trader ou no swing trader, você vai ter uma experiência de tela muito menor que essas pessoas. Ou seja, as pessoas vão ter
contato com o mercado, contato com os gráficos muito mais tempo do que o position, porque o position, de novo, só vai olhar o gráfico uma vez na semana. Eu não sei se existem outras, claro que deve existir, mas eu não consegui lembrar de cabeça, então você aí que está assistindo esse vídeo que tem ideia de algum outro contra, alguma outra coisa que não é muito favorável no prazo de position, fala aí pra gente, coloca nos comentários, sempre é ótima a interação de vocês, agrega muito aqui no nosso modo de interpretar o mercado e de aprender muito mais. Legal? Bom, galera, o intuito desse vídeo era falar um pouquinho para vocês sobre o position, tá? E espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deem um like, compartilhe aí com os amigos que também têm interesse em investir em ações ou já investem, tá? Vamos ajudar aí o canal a crescer e a incentivar a gente a fazer mais vídeos, a propagar mais conhecimentos para vocês. Eu agradeço eternamente, de coração a vocês. Tenham um ótimo final de semana. Abraço!